Aviso: pode conter erro de tradução em português. Parte 19. Batalhas monstruosas. Com Nezuko. Depois que a garota mandou Daki voando, vi que ela estava se recuperando quando olhou na direção onde Luna estava. Daki, você. Oh, você é aquele de quem aquele homem estava falando, ela disse furiosamente enquanto se lembrava do que Kibutsuji lhe disse. Flashback. Podemos ver Daki e Muzan sentados no quarto de Varabimi enquanto Muzan conversava. Muzan, Daki, há um demônio que escapou do meu controle, como Tamayo. Encontre-a e acabe com ela, porque se você conseguir, a pessoa que eu quero afundar na escuridão não terá mais motivos para continuar lutando e estará onde eu quero que ela esteja, disse ele, sorrindo maliciosamente. Daki, ao seu comando, Muzan-sama, mas como é a aparência desse demônio? Pergunto seriamente. Muzan, ela é uma garota com kimonos de linho com estampa de folhas e uma faixa xadrez, disse ele, sorrindo. Fim do flashback. Daki olhou feio para Nezuko porque, aos olhos dela, ela era muito fraca e, para alguém como ela, bater nela era um insulto. Daki, claro. Eu a torturarei até a morte se isso agradar ao meu senhor. Disse ela furiosamente. Nezuko a viu por alguns segundos e então, em grande velocidade, ela apareceu perto de Daki, que já viu chegando. Daki, então a única coisa que você pode fazer é chutar. Seu demônio de baixo nível. Ele gritou furiosamente, enviando suas faixas, tentando cortar a perna da garota, que rapidamente se virou, evitando o ataque da lua. Daki pareceu chocado quando Nezuko conseguiu desviar do ataque, mas recebeu um calcanhar na cabeça que a fez enterrar o rosto no teto. Algo que Daki não sabia era que Naruto e Nezuko não se limitavam a olhar para as estrelas à noite. O garoto de cabelos negros treinou o demônio em combates corpo a corpo porque vira que a garota se concentrava mais nesse tipo de luta e também porque não queria que Nezuko simplesmente chutasse como louca. Mas Daki se levantou em grande velocidade, com grande raiva, atingiu a garota com sua faixa, cortando seu braço e também seu corpo ao meio, depois girando várias vezes e fazendo-a voar até que ela se chocasse contra a parede de uma casa. Daki pousou perto de Nezuko, observando a garota tentar sair dos escombros acima dela. Daki, você é fraco, não deve ter comido nenhum humano. Como pôde escapar do controle daquele homem? Perguntou ele, zombeteiro. Daki caminhou alguns passos em direção à garota, observando-a tentar em vão sair dos escombros. Daki, coitado, seu torso está todo cortado, você não deveria conseguir se mexer, esse ferimento é demais para alguém como você. Você não consegue se regenerar direito, é tão patético quanto o pirralho do sol, aquele imbecil caiu numa armadilha muito óbvia, aquele inútil já deve estar morto, disse ele, sorrindo ironicamente. Com Naruto, o homem de cabelo preto olhou seriamente para o demônio à sua frente. Muzan. Isso já estava destinado a milênios, o rei dos demônios encontrando o legítimo herdeiro do sopro daquele monstro, disse ele sorrindo. Naruto, o que você quer de mim, seu desgraçado? Estou farto de você mandar seus cachorros atrás de mim, disse ele com raiva. Muzan, isso me machuca. Você não me reconhece. Kanami-chan nunca te contou sobre mim? Ele perguntou com dor. Naruto, não mencione minha mãe com essa sua boca suja. Além disso, por que minha mãe mencionaria um canalha como você? Perguntou ele com raiva. Muzan, não acho que essa seja a maneira de falar com seu avô. Naruto, disse ele sorrindo maliciosamente. Naruto abriu os olhos em choque ao ouvir o que o demônio disse, mas rapidamente se recuperou do choque. Naruto, vai se fuder, seu desgraçado, um pedaço de lixo como você não seria parente meu, muito menos do meu avô. O nome do meu avô era Kenji Namikaze. Disse ele, furioso. Muzan, é lógico que você não saiba, afinal Kanami-chan não queria que você soubesse da minha existência. Você nunca se perguntou por que não havia fotos dos seus avós em casa? Perguntou ele, sorrindo. Naruto, grrr, esse desgraçado está em casa mesmo, eram poucas, sem falar que não tinha fotos dos avós e das poucas que tinha só a vovó Shiro apareceu, pensou ele com raiva. Muzan, Kanami-chan era minha filha. Embora tivesse nascido 100% humana, ainda era minha filha, fruto do amor que Shiro Tsujikun e eu tínhamos. É uma pena que, quando Shiro descobriu quem eu era, eu tenha cortado todos os laços comigo e levado a pequena Kanami-chan para longe de mim, onde nunca seria capaz de encontrá-la. Só consegui pela metade, porque anos depois de sua morte, descobri o paradeiro da minha amada filha, que tinha tido filhos, disse ele sorrindo. Naruto, tudo que você diz deve ser uma mentira descarada. Eu não vou acreditar nas palavras de alguém como você. Disse ele furiosamente. Muzan, isso é ruim, Naruto, você tem que confiar na sua família e mais ainda na pessoa que te fortaleceu até aqui, ele disse sorrindo.
Naruto, o que você quer dizer? Ele perguntou confuso e irritado Muzan. Desde que você nasceu me pareceu alguém com um destino único. Apesar de ser um mero pirralho, você já participava de lutas clandestinas para conseguir dinheiro e sustentar sua mãe e irmã. Isso me surpreendeu, mas fiquei mais surpreso em ver como você conseguiu aprender o sopro daquele monstro com um pouco de facilidade, algo que sua inútil irmã nunca conseguiu. É por isso que enviei Madara e mais dos meus demônios para fortalecê-lo e aumentar seu ódio para que você se juntasse ao lado dos vencedores com seu avô. Ele disse sorrindo. Naruto estava em choque. Como poderia não estar? Ele tinha acabado de descobrir que aquele bastardo arruinou sua vida e foi ele quem ordenou o assassinato de sua mãe e irmã. O homem de cabelos negros cerrou os dentes furiosamente enquanto olhava para Muzan, que apenas sorriu. Muzan, agora que você sabe que o sangue de um rei corre em suas veias, venha, meu neto, e vamos governar este mundo de humanos inúteis como quisermos. Eu farei de você o rei demônio mais poderoso que já existiu, disse ele sorrindo enquanto estendia uma das mãos em direção ao homem de cabelos negros. Naruto, você. Foi você quem matou minha família e acha que eu vou me juntar a você. Isso só mostra o quão louco você é. E se tudo o que você me disse for verdade, só mostra o quão canalha você é por ter matado sua própria filha. Disse ele furiosamente enquanto desembainhava sua espada. Muzan, eu pensei que você fosse mais esperto, meu neto, mas vejo que você não vai aceitar isso do jeito fácil, então só resta. Disse ele sorrindo maliciosamente, faça do jeito difícil. Gritou ele com entusiasmo. O demônio transformou seu braço em uma espécie de lâmina e a lançou em direção ao homem de cabelos negros. Naruto viu o ataque se aproximando e rapidamente se esquivou, mas Muzan fez o mesmo com o outro braço e o lançou contra ele. O homem de cabelos negros precisou usar grande velocidade para se esquivar, mas começou a correr na direção do demônio que o viu chegando. Naruto, sopro solar, 11ª postura, halo do dragão solar. Exclamou furiosamente, movendo-se em grande velocidade entre os ataques do demônio enquanto os cortava para que no final o dragão de fogo pudesse ser visto. Naruto chegou até Muzan, que o viu sorrindo, pois já esperava aquele ataque. Muzan, é isso. Naruto, me entretenha mais. Ele gritou em êxtase quando o homem de cabelos negros estava perto do demônio Muzan. Ele liberou uma onda de trovão que o fez gritar de dor. Naruto, ai! Ele gritou de dor ao receber o ataque. O homem de cabelos negros teve que recuar, mas ficou surpreso ao ver que Muzan já estava na sua frente, agarrando-o pelo pescoço. Naruto, sua velocidade é suprema, ele pensou incrédulo. Muzan, vamos Naruto, eu sei que esse ataque não te machucou tanto, você já recebeu ataques piores, e também quer saber o que está acontecendo com sua namorada? Ele perguntou sorrindo. Naruto, Nezuko. Pensou preocupado enquanto Muzan o fazia olhar em seus olhos. No momento em que Naruto viu Muzan nos olhos, o demônio lhe mostrou o que Daki viu, que era uma Nezuko tentando sair dos escombros. Naruto, Nezuko! Ele gritou aterrorizado ao ver o estado em que a garota estava. Retornando com Nezuko depois de ouvir como Daki zombou do homem de cabelo preto, as veias de ira saltaram em seu rosto enquanto ela se levantava como se nada tivesse acontecido, enquanto Daki a olhava incrédulo. Nezuko ficou parada por um momento, então seu braço se regenerou instantaneamente e ela mordeu o bambu com grande força, quebrando-o. Então ele começou a crescer e alguns tipos de marcas de videira apareceram por todo o seu corpo e também um chifre cresceu no lado direito de sua cabeça. A menina olhou para a lua com grande raiva e então, com uma velocidade enorme, apareceu perto de Daki pronta para chutá-la, mas ela cortou sua perna e braço com suas faixas. Daki, idiotas tendem a repetir seus erros. A próxima será sua cabeça. Ela disse sorrindo, mas os membros de Nezuko se regeneraram instantaneamente e com grande velocidade ela lhe deu um chute para baixo que a fez comer o chão. Daki. Como pode ser que a perna que eu cortei acabou batendo nas minhas costas? Ela se regenerou em um instante. Não pode ser. Isso significa que a capacidade regenerativa dela excede a minha. Ela pensou chocada. Nezuko tirou o pé coberto de sangue, pois o chute foi tão forte que ela cravou o pé nas costas de Moon, então ela começou a chutar Daki repetidamente, fazendo-a gritar de dor até que Moon se cansou e contra-atacou. Daki, anda, pirralha! Ela gritou furiosamente enquanto cortava a cabeça e os membros da garota com suas faixas, mas o sangue de Nezuko a respingou. Daki se afastou e lançou suas faixas em direção a Nezuko novamente, cujo sangue se solidificou, impedindo-a de cair desmembrada. Ela também pegou as faixas e lançou um sorriso macabro para Daki, pois o sangue em seu rosto se transformou em um redemoinho de fogo que começou a queimá-la. Daki, já! Estou pegando fogo. Os jatos de sangue se transformaram em fogo.
Ela pensou apavorada porque alguns mini flashbacks foram mostrados a ela. Os membros de Nezuko se recolocaram até ficarem como novos e ela olhou para Daki queimada com um sorriso. Então ela pulou e lhe deu um chute para baixo que a fez comer o chão novamente e então ela começou a chutá-la repetidamente, terminando com um sorriso satisfeito. Nezuko levantou Daki com um chute e então chutou sua mão voando e em um momento a alcançou para dar-lhe outro chute que a mandou através de várias casas. A menina seguiu Daki até a casa onde ela estava hospedada, mas quando chegou, ouviu um gotejamento saindo do braço de uma mulher que tinha um corte que não parava de sangrar. Nezuko a observou por alguns segundos tentando resistir à sua vontade de comer humanos, não tendo muito sucesso pois se lançou pronta para devorá-la, mas nesse momento o ruivo chegou e colocou sua espada na boca da garota, impedindo-a de fazer o que ia fazer. Tanjiro, Nezuko, você tem que resistir, gritou ele, usando a força contra o demônio que lutava para se libertar. Nezuko apenas rosnou de raiva e arranhou a ruiva que resistiu à dor. Tanjiro, me desculpe. Me perdoe por te fazer lutar. Deve ter doído, né? Foi doloroso. Me desculpe, mas está tudo bem agora. Seu irmão não vai deixar ninguém te machucar, então durma, Nezuko. Descanse e se recupere, gritou ele, tentando acalmá-la, sem muito sucesso. Nezuko se levantou com muita força e então pulou pelo telhado, chegando ao outro andar fazendo com que a ruiva sentisse muita dor devido ao impacto. As pessoas que estavam naquele andar gritavam de medo. Tanjiro, Nezuko, descanse. Ele continuou gritando, mas nada adiantou. E naquele momento Daki chegou com o rosto queimado porque não conseguiu regenerá-lo. Daki, agora você me irritou de verdade. Você consegue usar técnicas de sangue demoníaco. Uma técnica curiosa que só queima demônios, justamente por isso eu não consigo me curar completamente, isso me irrita muito, muito mesmo, disse ela furiosa. Tanjiro, isso não é bom. Tem gente por perto. Eu tenho que protegê-los, pense. Pense em alguma coisa. Faça isso. Ela pode até cortar paredes, ela vai atacar a qualquer momento. Será que dá certo deixar Nezuko livre? Não. O que eu devo fazer primeiro? Essas pessoas, eu tenho que fazer. Ele pensou freneticamente. Mas naquele momento alguém veio ajudar Tengen. Ei, não é Akamado Nezuko. Ela está se transformando em um demônio de uma forma extravagante depois de fazer aquela cena na frente do Oyakata-sama e o pirralho bater no pilar. E é assim que isso vai acabar? Perguntou ele, irritado. Daki, um pilar. Ele veio até aqui. Isso me poupa muito trabalho, disse ele em tom de vitória. Tengen, como eu sou chato aqui falando. Vá embora. Você não é uma lua superior, você é muito fraco. Estou surpreso que o pirralho ainda não tenha acabado com você. Você não é o demônio que estou procurando. Ele disse com desinteresse. Daki, ela disse incrédula quando sua cabeça caiu em suas mãos. Tengen, ei, faça alguma coisa, cante uma canção de ninar para ele ou algo assim, ele disse sério. Nezuko, com a ajuda dos pés, tentou forçar a si mesmo e Tanjiro a saírem da casa, caindo na rua enquanto continuavam a lutar, mas então o ruivo se lembrou das palavras de Tengen e, com isso em mente, começou a cantar. Tanjiro, toque toque, coelhinho, por que suas orelhas são tão compridas? Quando minha mãe era pequena, ela comia as folhas de uma árvore e é por isso que minhas orelhas são tão compridas. Ele cantou uma música que sua mãe costumava cantar para Nezuko que funcionou porque Nezuko pareceu se acalmar e tudo ao seu redor desapareceu, permitindo que sua mãe fosse vista. Depois disso, a menina começou a chorar inconsolavelmente enquanto encolhia de volta a sua pequena forma e o chifre, junto com as marcas, desapareciam. Com Tengen, o homem de cabelos brancos ficou olhando seriamente para a direção em que os camados foram e então começou a discutir com Daki, que começou a chorar, pois Tengen não acreditava que ela fosse uma lua superior e naquele momento ela gritou por seu irmão. Depois que ela gritou, uma massa de carne começou a se formar em suas costas, que estava tomando uma forma humanoide. Tengen olhou para ela seriamente e a atacou em grande velocidade, mas ele não fez nada porque Daki havia desaparecido. Então o homem de cabelos brancos se virou e viu que eles estavam no outro canto da sala, só que agora eram dois demônios e o que havia saído de Daki a ajudou a se curar completamente. Tengen não perdeu tempo e o atacou, mas o único que recebeu um corte foi o do novo demônio que saiu carregando foices nas mãos. É hora de cobrar dívidas, eu vou cobrar uma para cada queimadura que te deixaram. Eu vou fazer você girar e girar quando morrer porque meu nome é Jotaro, ele disse sorrindo. E então jogando as foices Tengen conseguiu cobrir as pessoas desviando as foices. Jotaro, estou surpreso que você ainda esteja aqui quando seu amigo solar já deve estar morto, ele disse com um sorriso. Tengen, do que você está falando? Ele perguntou sério. Jotaro,
Você não sabe. Seu amigo, o Pilar do Sol, está lutando com meu senhor agora mesmo. Ele provavelmente já está morto. Ele riu ironicamente. Tengen abriu os olhos em choque ao ouvir o que o demônio disse. Tengen, o pirralho está brigando com Muzan Kibutsuji. Ele pensou preocupado, mas então um estrondo alto pôde ser ouvido à distância e os três se viraram para ver como várias casas estavam caindo. Tanjiro, que estava do lado de fora com Inosuke e Zenitsu, que tinham acabado de chegar, também viu o que aconteceu, o que deixou o Ruivo preocupado, pois ele não sabia com quem o homem de cabelo preto estava lutando. Com Naruto momentos antes, o homem de cabelos negros, após ver a luta entre Nezuko e Dark, ficou preocupado com a garota e com isso ele envolveu suas pernas ao redor do braço de Muzan e então começou a girar em grande velocidade, conseguindo desprendê-lo de seu corpo e assim pular para trás, se distanciando do demônio que o olhava com um sorriso, pois seu braço se regenerou no momento do corte. Muzan, você vai continuar resistindo ao Naruto? Você sabe que se virar um demônio, eu vou te deixar viver por toda a eternidade ao lado daquela garota que acabou se revelando uma grande surpresa, disse ele sorrindo. Naruto, foda-se seu bastardo, eu nunca vou virar um demônio, prefiro morrer 1000 vezes do que virar um demônio nojento. Ele gritou furiosamente. Muzan, então é assim que as coisas são, vou fazer você mudar de ideia da pior maneira possível. Gritou ele, sorrindo loucamente para desferir um ataque que devastou todo o lugar onde estavam. Naruto teve que usar o parelhão do arco-íris para se salvar do ataque, mas ele ainda teve que pular para trás, evitando o ataque inteiro. Naruto viu toda a destruição que Muzan havia causado e pôde ouvir os gritos de terror das pessoas ao seu redor, pois muitos haviam morrido. As veias de raiva do homem de cabelos negros se encheram de sangue ao ver tudo aquilo. Naruto, eu vou te matar. Ele gritou com raiva. O homem de cabelos negros correu em grande velocidade em direção a Muzan, que o olhou com um sorriso. Naruto apareceu ao lado do demônio pronto para cortá-lo. Naruto, sopro solar, valsa flamejante exclamou com raiva, dando um corte duplo. Os cortes atingiram os braços de Muzan, que não tirou o sorriso horrendo, e então desferiu um chute que Naruto cobriu com sua espada, mas foi mandado voando até colidir com a parede de uma casa, ficando preso nela. Muzan, devo admitir que embora seu hálito não esteja no nível daquele monstro, ele ainda é capaz de me machucar e isso é algo para se orgulhar. Suponho que você deve ser o pilar mais forte desta era, disse ele sorrindo. Naruto, AGH. Eu não sou o pilar mais forte, nunca me considerarei mais forte que os outros, pois sei que existem espadachins que me superam em força, disse ele com dor, saindo da parede. Muzan, como você é modesto, meu neto, mas você e eu sabemos que outro espadachim já teria morrido em seu lugar, disse ele sorrindo. Naruto, esse desgraçado é um monstro, sua regeneração é instantânea, sua força não tem limites, sua velocidade é suprema, não sei como vou derrotá-lo, minha única opção é segurá-lo até o amanhecer, e só conseguirei isso usando o sopro solar em todo o seu esplendor. Com a 13ª postura, pensou seriamente. Muzan ouviu sorrindo para enviar seus braços novamente, o que Naruto bloqueou, mas o fez recuar um pouco, mas ele os desviou e então começou a correr em direção a Muzan, que estava sorrindo porque quando o homem de cabelos negros estava perto, ele lançou a onda de trovão novamente que o fez voar para longe dali. Naruto se levantou com alguma dificuldade vendo como as pessoas corriam ao seu redor, mas viu surpreso como perto de Muzan havia uma garota apavorada. Naruto, garota, corra! Ele gritou preocupado. Muzan olhou na direção em que o homem de cabelos negros estava olhando e sorriu porque estava pronto para matar a garota. Naruto rapidamente começou a correr em direção a eles, mas não conseguiu chegar a tempo. Naruto, corra, seu inútil! Você tem que salvá-la, não deixe aquele bastardo matá-la. Vamos, aumente sua velocidade. Ele gritou desesperadamente em sua mente, respiração solar, valsa relâmpago. Ele exclamou furiosamente, respirando fundo, e então saindo em um flash de fogo. O homem de cabelos negros alcançou a garota e a afastou do ataque, mas o preço para salvá-la foi muito alto porque, Naruto, Ele gritou de dor quando seu olho direito foi dolorosamente arrancado por Muzan. Naruto caiu no chão rolando várias vezes até bater em uma parede, mas mesmo com toda a dor ele não soltou a garota e não deixou ela levar nenhum arranhão miserável, levando todo o dano. Muzan, vamos Naruto, isso não é nada. Quando você se tornar um demônio, esse olho retornará e você ficará como novo, ele disse sorrindo enquanto segurava o olho na mão e então cerrou o punho, destruindo o olho. Naruto estava ajoelhado enquanto segurava o rosto com muita dor. Naruto, não importa se eu tirar meu olho, ainda tenho meu olfato e audição, isso não é nada, ele pensou determinado. O homem de cabelos pretos se virou e viu a garota tremendo de medo. Naruto,
Garota, saia daqui, esse lugar é muito perigoso, ele disse sorrindo gentilmente. A menina ouviu surpreso, pois mesmo sofrendo com a dor de ter perdido um olho ele estava sorrindo. Ela assentiu, agradeceu e saiu correndo. Naruto se levantou e olhou seriamente para Muzan. A verdadeira batalha estava prestes a começar. Retornando com os outros caçadores após ouvirem o barulho, todos olharam preocupados naquela direção, mas Tengen teve que se proteger de um ataque de Jotaro, mas o ataque não parou por aí e continuou por um curto período até que o tiraram de casa. E agora Tengen estava olhando seriamente para os irmãos demônios que estavam na sua frente. Tengen, resista pirralho, eu já enviei meu corvo para buscar reforços, ele pensou seriamente olhando para os demônios de Jotaro. Cara, você é diferente dos outros pilares que eu matei, você é especial desde o momento que nasceu, você foi escolhido para ter esse talento. Inveja, cara, eu simplesmente vou acabar com você agora mesmo, disse ele irritado. Tengen, talento? Eu pareço ter algum tipo de talento? Se é assim que você vê alguém como eu, você deve ter tido uma vida maravilhosa. Você viveu centenas de anos e ainda continua se trancando neste lugar. Não me surpreende que você não saiba como o mundo funciona. Ele disse sério. Jotaro viu que ele estava chateado, mas não disse nada. Tengen, este país é enorme, há uma multidão de pessoas incríveis e há muitas pessoas estranhas por aí, há pessoas que se tornam pilares depois de alguns meses empunhando uma espada. Eu fui escolhido? Não diga bobagens, quantas vidas você acha que escaparam pelas minhas mãos? Ele perguntou irritado enquanto, ao longo de sua história, as imagens do pilar de pedra ao lado da névoa e a de Naruto lhe vinham à mente. Jotaro, então como você explica isso? Porque você ainda está vivo? Minha foice de sangue está cheia de veneno mortal, mas você ainda não morreu, morreu? Certo? Perguntou ele, furioso. Tengen, eu venho de uma família de ninjas e desenvolvi resistência a veneno, então não funciona comigo, disse ele sério. Daki, os ninjas foram extintos na Era Edo, não minta para nós. Ela exclamou irritada a Jotaro. Ei, olha só que o veneno está funcionando lentamente, o que não estava funcionando era um blefe, não é? Aleijado, ele disse sorrindo ironicamente. Tengen, não está funcionando de jeito nenhum. Que tal eu dançar para você? Estou na minha melhor forma, poderia até comer 100 pratos de tempurá. Que extravagância! Exclamou ele sorrindo. O homem de cabelos brancos lançou-se em direção aos demônios enquanto girava suas espadas, pronto para atacar, algo que os outros dois imitaram. Tengen, em grande velocidade, chocou suas armas com Jotaro e puxou Daki de seus ombros, chutando-a no estômago, levantando-a. Jotaro, não ouse machucar minha irmã. Ele gritou furiosamente. Daki, maldito lixo. Ela gritou furiosamente, mas Tengen pegou algumas bolinhas de pólvora e jogou nos demônios. Jotaro desviou delas, mas Daki acidentalmente cortou uma, que detonou todas ao redor dele, causando-lhe muitos danos. E naquele momento Tengen cortou sua cabeça novamente. Jotaro, essa é uma pólvora especial que tem a capacidade de ferir demônios, ela explode só de tocar com minha foice, eu nem percebo que estou sendo cortado e explodido, mas vamos acabar com esse cara muito em breve, ele pensou seriamente, mas naquele momento uma espada já estava próxima de sua cabeça, a espada se alongou. Ele está segurando-a pela ponta da lâmina. Como é possível que ele tenha essa força? Ele pensou surpreso ao ver como o homem de cabelos brancos segurava a espada, mas Jotaro inclinou a cabeça levemente, evitando a espada, que só fez um pequeno corte em seu pescoço. Tengen, perdi minha chance de matá-lo, pensou irritado Daki. Ele cortou minha cabeça de novo. Seu desgraçado. Maldito. Você vai pagar caro por isso. Isso fede. Isso é uma merda. Por que só eu fui cortada? Ela reclamou furiosamente. Jotaro, você já percebeu? Ele perguntou sério. Tengen, sobre o quê? Ele perguntou sorrindo. Jotaro, é tarde demais para perceber, meu amigo, você está morrendo lentamente, então agora vamos matá-lo lenta e dolorosamente, ele disse seriamente. Inosuke, é sério. Não se esqueça da gente, parceiro. Inosuke-sama e seu subordinado estão aqui. Inosuke gritou sorrindo, chegando ao lado de Zenitsu adormecido. Jotaro, o quê? Quem são eles? Perguntei olhando para eles. Mas também naquele mesmo lugar em frente a Tengen pousou Tanjiro, que estava pronto para a batalha. Jotaro, alguns de seus subordinados acabaram de chegar, não haverá um futuro feliz para vocês, todos vocês vão morrer, então não olhem para mim com esses olhos, cara, ele disse sério. Tanjiro, porque há 2 demônios agora. E o demônio da faixa não está morto? O que é a lua superior 6? Eles se separaram.
O verdadeiro corpo é esse garoto. Seu cheiro é definitivamente forte e diferente. Minha garganta está ficando dormente. Minhas mãos estão tremendo. Talvez seja fadiga. Ou talvez seja medo. Nem assim, nem assim. Ele pensou, olhando para Jotaro Tengen. Nós venceremos porque somos caçadores de demônios, disse ele sorrindo. Daki. Não, eles não vão conseguir. Os pilares, que são o único raio de esperança deles, vão morrer, um contra o nosso senhor e o outro envenenado. Disse ela, irritada. Os três garotos ficaram surpresos ao ouvir o que Daki disse e ficaram assustados. Tanjiro, seu senhor. Naruto está lutando contra Muzan Butsuji. Pensou aterrorizado, enquanto as imagens de seu sonho lhe vinham à mente, algo que o aterrorizava ainda mais. Inosuke e Zenitsu estavam na mesma posição que a ruiva. Tengen, vamos vencer fácil. Pode haver veneno no meu corpo, mas estou cheio de energia. Não subestimem os humanos. Esses três garotos são os preciosos sucessores do Pilar do Sol, o pilar que o próprio Muzan Butsuji teve que enfrentar pessoalmente porque vocês, dois covardes, não conseguiram lidar com ele. Eles não vão escapar. Vocês têm coragem. Ah, droga! Disse ele com um grande sorriso. Tanjiro olhou surpreso para o pilar porque suas palavras lembravam as de Rengoku. Tengen, mesmo que você corte meus membros, eu virei e te morderei. E eu já descobri como derrotá-lo. Simplesmente cortarei suas cabeças ao mesmo tempo. Vocês dois morrerão simultaneamente. Deve ser isso, não tenho motivo para cortá-lo ao meio e levar a irmãzinha fraca viva. Ah! Vocês são fáceis de derrotar. Disse ele rindo. Inosuke, vá. Entendo como é simples. Claro que vamos ganhar. Disse ele também rindo. Jotaro, esse simples não vai ser fácil, caçadores de demônios, porque vocês já estão mortos. E quanto aos pilares, nós comemos um grande número deles. Eu peguei 15 e minha irmã 7, ele disse sorrindo ironicamente. Daki, é verdade, nenhum de nós estará vivo ao amanhecer. A longa noite sempre será nossa aliada. Vocês todos perecerão aqui. Disse ele com um grande sorriso. Mas naquele momento Zenitsu, em vários flashes, tirou Daki de lá, levando ela para o telhado. Tanjiro, Zenitsu! Gritou preocupado Inosuke, deixem a garota minhoca comigo e o Dornioku. Fiquem com o garoto, louva a Deus. Peguem ele. Cuidado. Disse ele sorrindo e depois saiu. Jotaro, minha irmã não será derrotada, disse ele sorrindo com Zenitsu. Depois de tirar Daki do lugar em que estavam, ele pousou no telhado enquanto o demônio fazia o mesmo. Daki, você. Aquele de um tempo atrás. Ela disse com raiva, olhando para o loiro Zenitsu. Eu tenho algo que quero te dizer. Peça desculpas à garota cuja orelha você arrancou, mesmo que você tenha dado comida e roupas a elas com o dinheiro que ganhou, isso não as torna sua propriedade. O que você fez é imperdoável, ele disse seriamente. Daki, não me venha com esse sermão patético. Você acha que uma aberração como você consegue falar comigo no meu nível? Nesta cidade, as mulheres são tratadas como objetos. O dono pode fazer o que quiser com elas. Aberrações não têm o direito de comer. Pessoas que não podem fazer nada não têm o direito de ser tratadas como humanas. Ela disse com desgosto. Zenitsu, não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem a você. Isso é errado, disse ele seriamente. Daki, estamos simplesmente devolvendo a dor e o sofrimento que as pessoas nos causaram e cobrando o que elas nos devem. Temos que pagar nossos infortúnios passados aos sortudos, ou não seremos capazes de ser iguais. Ele disse sorrindo. Zenitsu percebeu que seu som estava mudando. Daki/Jotaro, é assim que vivemos nossas vidas e marcamos cada pessoa que teve problemas com essa ideia, cara, assim como vocês. Então vamos arrancar suas entranhas, cara, eles disseram em uníssono, sorrindo enquanto na testa de Daki um terceiro olho apareceu, que era o de Jotaro retornando com Tanjiro e Tengen. Os dois estavam olhando seriamente para Jotaro, esperando algum ataque dele. Tanjiro, que sede intensa de sangue. Estou sentindo arrepios dos ombros à cabeça. Claro que o oponente é o Upper Moon 6. O Zui-san está envenenado, tenho que protegê-lo. Brandir a espada no momento em que ele se mover, mesmo que seja um pequeno movimento. Ele pensou seriamente, mas Jotaro já estava à sua frente, pronto para cravar sua foice na cabeça do ruivo, que não conseguiu se esquivar. Tengen, porém, agarrou-o pelas costas, puxando-o para trás e, em seguida, colidindo suas espadas com as do demônio. Tanjiro, o que estou fazendo? Acabei atrasando ele porque ele está me protegendo. Pensou ele, irritado consigo mesmo, e naquele momento as faixas de Daki perfuraram o teto, tentando cortar os caçadores que se esquivavam delas. Tanjiro, incontáveis golpes de cima, ele pensou ao ver todas as faixas com Zenitsu e Inosuke. Os dois ficaram um pouco machucados, já que as faixas de Daki os atingiram algumas vezes. Daki, eu consigo ver todos os movimentos dele porque o Uni-san acordou agora.
Ele é a minha verdadeira força. Disse ela rindo. Inosuke, cale a boca. Pare de falar com essa voz alta. Ele disse com raiva. A luta continuou e os caçadores tiveram que se proteger das faixas e dos cortes de sangue que iam e vinham. Idaki, naquele momento com suas faixas, fez a casa em que estavam desabar. Tengen, está desabando. Não consigo ver ao meu redor por causa dos destroços. Ele pensou seriamente. Tengen cortou mais alguns escombros e então jogou mais daquelas bolinhas de pólvora, fazendo-as detonar para terminar de destruir todos os escombros, atingindo Jotaro, que lançou um ataque que foi bloqueado pelo homem de cabelos brancos e então continuou colidindo ataques com o demônio em alta velocidade. Tengen, rápido, é definitivamente um louva-a-Deus. E o que significa esse estilo de ataque? Ele pensou seriamente, mas naquele momento, 2 cortes de sangue atingiram as costas do homem de cabelos brancos, dos quais ele não conseguiu se esquivar. Tanjiro, porém, apareceu protegendo-o. Com a ajuda de uma de suas posturas aquáticas, ele os desviou. Tengen, sopro do som, 5ª postura, Sinfonia das Cordas Trovejantes, ele exclamou furiosamente enquanto segurava uma de suas espadas em um aperto reverso e girava a outra usando a corrente que as liga para combinar bombas, detonando-as, neutralizando o ataque do demônio Jotaro. Eles acabaram de superar minha técnica com outra barulhenta, mas não faz sentido, pensou sorrindo. Ambos continuaram colidindo ataques, enquanto o pilar também cortava as faixas, que eram um incômodo, mas naquele momento Tanjiro enfiou sua espada nas faixas, conseguindo assim separá-los de Tengen. Tanjiro, seja útil. Diminua um pouco a ofensiva dele e encontre uma maneira de vencer. Ele pensou seriamente. Tengen, aquele garoto está muito ferido, se ele ainda está de pé é um mistério. O ferimento em seu ombro deve ser muito profundo, aparentemente ele mal conseguiu estancar o sangramento. Ele provavelmente não seria capaz de segurar a espada se não fosse pelo fato de que ele a amarrou em sua mão e eu fui envenenado. Então temos que terminar isso rápido ou vamos acabar mortos. Ele pensou seriamente enquanto continuava sua luta com Jotaro, enquanto com Dark, Zenitsu e Inosuke os meninos estavam se esquivando e cortando as faixas que continuavam vindo. Inosuke, tem cortes e faixas sangrentas vindo atrás de nós. Que diabos? Eu nem consigo chegar perto da mulher verme. Merda. Esses cortes sangrentos são perigosos. Saber que o simples arranhão pode me matar me dá arrepios. Disse ele com raiva. Tanjiro continuou a desviar dos cortes e golpes com dificuldade, mas naquele momento a esposa de Tengen, Natsuru, chegou jogando muitas kunai em direção a Jotaro e Tengen. Jotaro, por que kunai? Seria problemático lidar com isso antes que o pilar fosse um pouco irritante. Além disso, havia 3 pequenos caçadores de demônios. Bem, não posso permitir que me atingissem. Espere, porque eles estão usando um ataque sem sentido agora? Ele pensou seriamente e então atacou. Técnica do sangue demoníaco. Arcos malignos desenfreados. Ele exclamou seriamente, fazendo uma cúpula de cortes de sangue que o protegia de todas as kunai. Natsuru, eu crio uma cúpula com minhas lâminas. Ela pensou surpresa, mas Tengen já estava na frente de Jotaro, que ficou surpreso ao ver que as kunai estavam presas no pilar. Mas ele desferiu um golpe que o homem de cabelos brancos desviou, abaixando-se e em seguida cortou suas pernas, e nesse momento uma kunai ficou presa em seu pescoço. Jotaro, minhas pernas não se regeneram. Eu sabia que essas kunai tinham algo que possivelmente extraíram da flor da glicínia. Meu corpo ficou dormente. Ele pensou seriamente, e naquele momento Tanjiro já estava na frente dele, pronto para derrubá-lo. Jotaro, você é incrível. Conseguiu virar o jogo em tão pouco tempo. Cara, que fascinante. Pensou ele, sorrindo furiosamente. Quando o homem de cabelos brancos e o homem de cabelos ruivos estavam prestes a cortar a cabeça do demônio, uma de suas pernas se regenerou. Tengen, a perna dele se regenerou. Droga, o veneno parou de funcionar. Pensou preocupado Jotaro. Cara, esse veneno realmente ajudou. Técnica do sangue demoníaco. Espiral da morte e facas. Foi-se espirrante, ele disse sorrindo, enquanto 2 cortes espirais eram feitos em seus braços. Tengen agiu rapidamente e interrompeu o ataque de Tanjiro, afastando-o do ataque. Tengen, ele está cortando sem nem mover as mãos. E ele tem longo alcance. Pensou chocado e então atacou. Sopro sonoro. 4ª postura. Sentença de morte de Avici. Exclamou furioso e com suas 2 espadas começou a lançar uma tempestade de cortes enquanto atirava bombas, criando ao mesmo tempo uma barreira defensiva que contra-atacava todos os ataques do demônio. E quando ele terminou seu ataque, o homem de cabelos brancos percebeu que o demônio não estava mais lá e se virou para onde sua esposa estava. Tengen, Ina. Ele gritou preocupado em Natsuru. Tengen-sama, não se preocupe comigo. Procure a demonstração. Mas ela foi interrompida quando Jotaro apareceu ao lado dela, segurando-a pela boca.
Gyutaru, garota, você me causou mal, e depois de tudo isso, eu me importo com você, ele disse rindo Tengen. E Natsuru? Ele gritou preocupado, mas teve que cortar várias faixas que vinham em sua direção. Droga, as faixas estão no meu caminho. Ele pensou com raiva, mas quando Gyutaru estava prestes a matar a mulher, a atenção de todos foi capturada porque o céu ficou vermelho e então um enorme raio caiu do céu em uma parte distante, fazendo com que todos se abrigassem do vento que causou o ataque. No momento em que Gyutaru estava distraído, Tanjiro chegou em sua direção, aproveitando a distração. Ele combinou o sopro da água com a dança do deus do fogo, cortando a mão do demônio, que ficou surpreso. Gyutaru, eu me distraí, aquele ataque foi do Muzan-sama. Ele ainda não matou aquele pilar. Se sim, aquele pirralho é mais forte do que eu pensava para conseguir continuar lutando com aquele homem todo esse tempo. Ele pensou seriamente. Gyutaru se lançou contra Tanjiro e Natsuru, mas quando estava perto deles, Tengen apareceu atrás dele pronto para derrubá-lo. Tengen, Kamado Tanjiro, eu te devo uma. Ele gritou furiosamente Inosuke. Vamos lá, esses caras vão cortar sua cabeça. Droga, vamos ter que cortar as cabeças dos dois ou não vamos conseguir derrotá-los. Gritou ele com raiva. Zenitsu, Inosuke, relaxa. Não precisamos cortar a cabeça dele ao mesmo tempo, basta que não deixemos nenhum deles recuperá-la. Vamos continuar pressionando com ataques, mesmo que consigam cortar a cabeça dele primeiro. Gritou ele, sério. Inosuke, você parece legal. O que aconteceu com você? Ele perguntou surpreso. Tengen estava prestes a cortar a cabeça de Gyutaru, então Tanjiro também enviou sua espada, mas ambas as espadas foram bloqueadas pelo demônio com suas foices. Gyutaru, velho, você não tem a menor chance de cortar minha cabeça, ele disse sorrindo. Tengen lançou sua outra espada direto no pescoço do demônio, mas o demônio fez uma curva normal com a cabeça, pegando a espada com os dentes. Tengen, não mire diretamente nele por trás, seu idiota. Pensou irritado. Mas viu o sorriso do demônio, ele vai atacar de novo. Kamado, aguente firme. Gritou seriamente. Mas Gyutaru se forçou e se jogou do telhado ao lado do homem de cabelos brancos enquanto fazia os cortes em espiral novamente. Tanjiro, Uzui-san. Ele gritou preocupado, mas naquele momento Inatsuru o empurrou para fora do caminho porque as faixas de Daki os alcançaram e também Zenitsu e Inosuke. Tanjiro, Zenitsu, Inosuke. Inosuke, fomos forçados a mudar de plano. Não podemos nos aproximar mais da garota larva. Não temos escolha a não ser deixar o cara louva-a-Deus para o velho. Disse ele, irritado. Zenitsu, e este é mais fraco que o cara da foice. Vamos acabar com essa garota primeiro. Você ainda consegue mover o Tanjiro? Perguntou ele, sério. Tanjiro, que estava bloqueando as faixas, se virou para olhá-lo. Tanjiro, sim, eu posso. Mas o Uzui-san está envenenado, então ele está em perigo. Temos que acabar com isso o mais rápido possível. Disse ele sério, mas teve que se cobrir com alguns cortes de sangue. Uau! Essa foi por pouco. Ele continua atacando mesmo quando está lutando com o Uzui-san. Pensou surpreso. E Natsuru, não se preocupe comigo. Eu vou me esconder. Só se preocupe em vencer. Disse ele e então saiu. Daki. Os movimentos deles estão ficando cada vez mais lentos. Quem eu devo esmagar primeiro? Perguntei sorrindo enquanto enviava suas faixas. Inosuke, droga, Momichi e eu estamos quase sem um arranhão. E o velho está quase acabado. Baruto deve ser o mesmo que o velho. Qual era o propósito daquele treinamento? O quê? Ele pensou com raiva enquanto continuava bloqueando os ataques. Tanjiro, o pescoço do demônio é mole demais para cortar. Então temos que ir na velocidade exata ou cortar a cabeça dele em várias direções. Grite sério. Inosuke, as faixas estão direcionadas a Tanjiro e estão relaxando um pouco, só um pouco. É o que eu sinto. Ele pensou seriamente, mas então algumas palavras vieram à sua cabeça. Naruto, lembre-se Inosuke, nós sempre iremos te proteger, então ataque com confiança, ele disse, sorrindo. Inosuke começou a correr em linha reta, ignorando os cintos. Inosuke, nós três podemos lidar com essa garota, vamos provar que somos treinados por um pilar. Ele gritou irritado. Tanjiro, certo. Zenitsu protege Inosuke, vamos fazer a formação que Naruto nos ensinou. Ele gritou sério. Zenitsu, ótimo. Disse ele pronto para atacar Inosuke. Beast Breath, Eigits Fan, Big Charge, ele exclamou furiosamente enquanto avançava em direção a Daki. Tanjiro, sopro da água, terceira postura, dança das correntes, exclamou ele seriamente. Zenitsu,
Respiração relâmpago. Primeira postura. Relâmpago. 8 flashes. Ele exclamou seriamente. A ruiva e a loira rebateram as faixas, deixando o javali passar livremente. Daqui. Esses caras. Eles nem se importam em cuidar da guarda, eles só atacam. Ela pensou com raiva, mas naquele momento Inosuke veio até ela colocando suas espadas nas laterais do pescoço dela. Inosuke, vamos acabar com isso agora. Sexta presa. Ele disse furiosamente. Daki, ele não pode cortar minha cabeça, é impossível para ele cortar minha cabeça, não com essas espadas decrépitas, ele pensou furiosamente. Mas Inosuke pisou forte e com grande força decapitou o demônio com um corte duplo. Inosuke, mordida cortante. Ele exclamou furiosamente antes de agarrar a cabeça de Daki. Tanjiro, você conseguiu, Inosuke. Disse ele sorrindo. Incrível. Cortei como se fosse uma serra, pensou ele com alegria. Inosuke, cabeça, cabeça, cabeça. Agora vamos tirá-la daqui. Para que não a perdem. Disse ele sorrindo enquanto começava a correr. Por enquanto, eu a levo e vou para bem longe. Vocês ajudem o velho. Disse ele sério enquanto se afastava. Tanjiro, ótimo. Cuidado, Inosuke. Ele gritou sério. Inosuke correu enquanto começava a discutir com Daki. Daki, porco desgraçado, me solta. Ela gritou furiosamente enquanto seu cabelo se alongava para atacar o javali, mas ele o cortou. Inosuke, Gaa. Esse ataque foi nojento pra caramba. Você pode não estar morto, mas se tornou um fracote depois de cortar a própria cabeça. Eu arranquei seu ponto vital. Ele riu ironicamente. Mas naquele momento Jotaro apareceu atrás do javali, cravando sua foice em seu peito, fazendo cuspir uma grande quantidade de sangue, assim, arrancando a cabeça de Daki. Tanjiro, Inosuke. Gritou aterrorizado. Inosuke. Inosuke. Droga de veneno. O ferimento atingiu seu coração. Está tão escuro que não consigo ver. Droga. Por que o Zui-san está aqui? Deve ser o Zui-san. Pensou preocupado ao ver o pilar caído no chão como uma mão cortada. Zenitsu, Tanjiro, tome cuidado. Gritou empurrando o ruivo, salvando-o de um grande ataque. Tanjiro, droga. Me esquece, Zenitsu. Me perdoa, Naruto, me perdoa, Nezuko. Ele pensou enquanto sua visão escureceu com Naruto. Podemos ver o garoto de cabelos negros em um deserto completamente destruído enquanto na frente dele estava Muzan sorrindo. O garoto tinha muitos ferimentos, mas o curioso é que as pontas de seus cabelos ficaram mais vermelhas e se estenderam mais, assim como seu único olho agora era de um vermelho mais escuro. Muzan, olha só, Naruto, você está bastante ferido e seus amigos já devem estar acabados. Se você se tornar um demônio, eu vou deixar você salvá-los. Ele disse sorrindo. Naruto, você acha que aquela lua barata vai acabar com eles? Você está muito enganado se pensa isso. Eles são todos fortes e eu garanto que vão matar aquele demônio. Disse ele sorrindo. Muzan, então você acredita nisso e terá que me derrotar para descobrir. Disse ele sorrindo. Naruto, é isso que eu pretendo fazer, é hora de dar o meu melhor. E fique tranquilo que eu vou cortar sua cabeça. Gritou ele furiosamente enquanto cortou em sua direção. Muzan, muito bem, meu neto, vamos continuar lutando por toda a eternidade. Gritou ele sorrindo de entusiasmo. Naruto, respiração solar, 13ª postura. Ele exclamou furiosamente enquanto sua espada se enchia de chamas e começava a colidir ataques com Muzan, que sorria. Muzan, se você continuar assim e chegar ao seu destino. Ele gritou em êxtase. Fim da parte de 19.